Olá, hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a diferença da gente ler uma peça no papel e ver uma peça no palco, né? Tem algo aí, uma diferença entre quando o texto está escrito e quando o texto está montado, juro. Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria falar algumas características dessas diferenças, né? Primeiro, eu acho que tem uma palavra importante que é transposição. Então, quando a gente tem uma peça no papel e a gente vai levar para o palco, a gente transporta, né? Ela vai ser transposta, ela vai mudar um pouco de linguagem, ou muito de linguagem, né? E aí, o que acontece? Eu acho que o bacana é a gente pensar um pouco nesse entre, né? O que tem entre a peça no papel e a peça no palco. Eu acho que também a gente pode pensar sobre a palavra dramaturgia, né? Dramaturgia é sinônimo de texto literário. E tem sempre um pouco essa confusão, né? Eu lembro quando uma dos lugares que eu mais dei aula foi na Casa das Rosas, que é um centro cultural aqui em São Paulo. E aí eu lembro de começar e ter, assim, sempre muita gente, né? Assim, um centro cultural ali na Paulista, que era muito vibrante em aulas há um tempo atrás. E aí eu lembro que eu começava dizendo, gente, aqui a gente vai ter aula de dramaturgia, ou seja, texto teatral. A gente não vai ter exercício de rolar no chão, de fazer cenas, né, levantar e fazer cenas, pelo menos não a princípio. A gente vai, o exercício prático é de escrita. Eu sei que vocês podem ter confundido, quem estiver se confundindo pode sair, levantavam pelo menos 10. Então, assim, dramaturgia é sinônimo de texto teatral, né? E a gente tem, eu gosto de falar isso, são duas experiências estéticas diversas e completas. Ou seja, você lê uma peça, e esse é um exemplo bom que eu peguei aqui por acaso na minha biblioteca, para fazer esse vídeo, que é As Três Irmãs do Tchekhov, né? O Tchekhov é um grande autor russo, dramaturgo, romancista, contista e médico. E essa peça, As Três Irmãs, é uma peça que depois de mais de um século aí dela escrita, ela continua sendo encenada e sendo montada, né? E é maravilhoso lê-la também, tirando os nomes, né? Porque em russo o mesmo nome tem 50 jeitos de escrever, a gente se perde um pouco. Fora isso, é maravilhoso ler, e a gente tem visto algumas montagens das Três Irmãs também, né? Nesses últimos tempos aqui no Brasil. Então, a gente consegue, né, ter essa peça na mão, né, lê-la ou vê-la no palco, que são duas experiências estéticas completas, mas muito diversas. Dito isso, o que tem aí, né, de diferente? Não é a mesma história? Não é a mesma narrativa? O que se modifica quando isso vai para o palco? Obviamente não tem uma resposta só. Eu gosto sempre de dizer que o bom da arte é que a gente pode ter várias possibilidades de pensamentos diferentes, né? E a gente não derruba um prédio se a gente estiver enganado, por exemplo, se tiver um erro, né? Então, na minha visão, tem algumas questões aí que são importantes da gente pensar sobre essa transposição do texto quando ele está no papel e quando ele vai para o palco, né? Para começar, a experiência da leitura, ela já traz algo de magético, né? Então a gente, e a dramaturgia, ela tem por característica, são gênero literário, e aqui a gente está tratando, isso também é um parênteses importante, está tratando o texto, a dramaturgia, o texto teatral, como um gênero literário, que ele de fato é. Mas nem sempre, quando ele vai para o palco, ele parte dessa pressuposição, né? O diretor, aquele grupo, os atores, enfim, eles podem pegar um texto que eles fizeram a partir de improvisos, eles podem fazer ali no calor do momento no palco, tem vários jeitos de se fazer, né? Aqui a gente está falando um pouco da dramaturgia enquanto gênero literário, né? Então, quando a gente pega um texto para ler de dramaturgia, é um pouco como se assemelha, né, num certo sentido, uma experiência da gente pegar um outro livro e ler também como né, literatura, porque não deixa de ser, são dois livros, certo? Isso aqui é um romance caudaloso, e essa é uma peça que não é uma peça tão curta, mas a gente já vê aí as características diferentes dos gêneros literários, né? A dramaturgia, ela tem por definição, assim, por natureza, ser concisa e lacunar. Isso é muito importante da gente pensar, porque ela tem, e aí é isso que está dentro dela que vai poder fazer com que ela vá para o palco, um respiro, tem um ar dentro da dramaturgia diferente que tem em um romance. A gente pode, claro, tem romances, né, novelas que são mais curtas, mas tem uma diferença, mesmo as peças mais extensas não se assemelham jamais à extensão de um romance muito extenso, porque ela tem essa característica de ser concisa e lacunar,
ou seja, tem muita coisa de não dito nas peças, né? Tem um rio que corre por baixo, e muitas vezes a gente conhece os personagens mais pelo que eles não dizem do que pelo que eles dizem, exatamente, porque não dá conta de se falar tudo o que quer e ninguém faz isso, né? Num romance, a gente entra na cabeça do personagem, a gente tem descrições enormes, se a gente pegar, por exemplo, um Balzac, um Essa de Queiroz, né? Aquelas descrições da sala com suas cortinas de veludo vermelho, isso, aquilo, brocado do não sei o que, a gente vê cada rachadura da parede, né? No teatro a gente vai ter que fazer uma coisa que é o todo vem, o todo vem pela parte. O todo, a parte contém o todo, era isso que eu queria dizer. Que é, por exemplo, se uma personagem entra com um lápis na mão, a gente já pensa, ela vai escrever, ela é professora, ela tá na escola. Podem ser pistas falsas, né? Ela pode ser por ter achado na rua, por exemplo. Mas eu quero dizer que a gente traz um universo, né, a partir de uma parte. Aqui eu estou falando de um objeto, mas podem ser palavras, podem ser situações, né? Então, o texto, quando ele está no papel, vai ser uma experiência próxima, muito mais próxima à experiência da literatura, porque a gente vai imaginar coisas. A gente não tem ali uma proposição só, como no palco. Então, eu acho que já aí uma primeira diferença grande, né? Aqui, o leitor, ele vai imaginar com a sua capacidade, digamos, aí, imaginativa, o seu cabedal imagético, aquelas situações. E quando você está no teatro, né, tem uma proposição que o diretor fez ali, né? O diretor propôs uma ambiência estética que é aquela. E você não vai poder imaginar a sua. Aí já tem uma dicotomia, né? Já tem algo diferente nesse entre ler uma peça e ver uma peça. Então, isso já a experiência, né, já é bem diferente. Não é redutora, quando você vai ao teatro e vê aquilo ali montado. Não é redutora, é só diversa. Né? Até porque um bom diretor, ele vai conseguir trazer, né, 1000 possibilidades imagéticas dentro daquilo que ele está criando. Né? Então, outra questão também, eu acho que é essa questão da fala, né, dos personagens. Aqui a gente lê uma fala. E aí eu lembro de um amigo psicanalista que foi ver uma leitura e falou, vocês são os únicos que falam o silêncio. Eu achei aquilo muito bonito. Quando a gente está lendo uma peça, às vezes tem uma rubrica, né, quando é importante, rubrica é aquilo que fica um pouco entre parênteses, né, dentro das falas do personagem, né, vocês não vão ver muito bem porque é tudo ao contrário aqui, mas rindo, né, aquilo fica assim, então tem esse nome aqui, Tchubichikni, que falei que os nomes são difíceis, aí tá rindo, né, ou alegre, feliz, senta, levanta, um pouco essas indicações cênicas, né, que é a rubrica, silêncio, por exemplo, aí tá lá dentro da rubrica, silêncio, e é bonito, né, pensar que o teatro, a literatura, a dramaturgia é um dos únicos lugares em que se fala o silêncio, né? E aí, na peça, por exemplo, tudo que tá ali no meio da rubrica não vai estar. Vai estar em ação. Então, o silêncio vai estar acontecendo, né? Bem no gerúndio mesmo, vai estar acontecendo na peça. A gente vai ter um momento de silêncio. Aqui a gente lê o silêncio. Então, eu acho bonita essa proposição que a dramaturgia nos dá, né? De ler o silêncio, de ler a pausa, de ler, né, por meio das rubricas as coisas que dentro, na peça, vão estar em ação. E eu não tô aqui, gente, dizendo se o diretor tem que fazer, tem que seguir o que o dramaturgo tá dizendo ou não. Não tô falando nada disso. Tô dizendo só dessa transposição, né, do que tem aí, digamos, entre o livro e o palco, né. Aí, pensando nessa questão da rubrica, eu acho que a rubrica é das mais interessantes, né, dessa diferença, porque a rubrica, ela coloca, então, né, senta, levanta, silêncio, pausa, triste, alegre, feliz, e no palco ela vai estar em ação, né. Claro que dá para também brincar com rubrica, né, por exemplo, um autor alemão, Brecht, ele brincava muito com isso, né, então pode ser que um ator leve uma plaquinha, né, e diga assim, a Joana está brava, né, falha a rubrica. Dá para fazer isso, dá para fazer várias brincadeiras com isso, mas de qualquer modo vai ser diferente. Você lê ali uma rubrica e como é que isso vai para o palco. Então, essa é uma característica bem marcante, né? Então, a questão da imagem, que você vai ter uma na sua cabeça, provavelmente vai ser algo
bem diferente, né, do que vai estar no palco. E a segunda, por exemplo, a rubrica, que aqui a gente lê e no palco ele vai estar em ação, né? Outra questão interessante também, né, e eu queria que vocês atentassem para isso, a próxima vez que vocês lerem uma peça, leiam peças, é muito bom, e forem ver peças, é a questão de ler um diálogo, ler uma fala e ouvir uma fala, né? Qual essa grande diferença, como é que é ler um diálogo, né? E como é que é ver um diálogo, ouvir um diálogo? A gente vê o diálogo quando lê e a gente ouve o diálogo quando vai ver a peça sendo montada. Como é que é isso, né? Isso é interessante pensar o que é ler um diálogo, quase como se a gente estivesse lendo um som, né? Porque a ideia do diálogo é que ele aconteça. A gente fala, a gente escuta o outro falar. Se o diálogo for, né, propositivo nesse sentido de ter uma comunicação que vai, uma comunicação que vem, aquela reversibilidade da comunicação, seria interessante, né? No diálogo a gente pelo menos pressupõe que as pessoas estejam conversando, que nem sempre acontece, infelizmente. E na dramaturgia a gente lê o diálogo. E numa peça, que é quando a gente vai ver, a gente ouve esse diálogo. Então são duas experiências, digamos assim, sinestésicas muito diferentes, né? Uma coisa é ler o diálogo, outra coisa é ver o diálogo. O que tem aí de diferença? Eu acho que isso é um ponto bem interessante para vocês se atentarem quando vocês forem ver uma peça. Eu até deixo aqui uma sugestão para vocês fazerem isso, né? Lerem uma peça antes de ver, ou ler a peça depois que você vê. As duas coisas também são muito diferentes. Uma coisa é você ler a peça e ver a peça, depois outra coisa muito diferente é quando você primeiro vê a peça e depois lê a peça. É claro, né, gente, que não é que nem se fala no filme, né? Muitas vezes a pessoa, quando lê o livro e vai ver o filme, fala, nossa, o livro é muito melhor. Mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando mesmo da diferença de ver e ler a mesma coisa, né? Como é que, de que forma isso se diferencia nos sentidos, né? Como é que é entrar em contato com algo por meio da escrita, que é um diálogo, que você normalmente entra em contato por meio da fala e da escuta, né? O que isso traz como vivência com aquela história. É um pouco isso que eu estou sugerindo que vocês façam para vocês verem a diferença. Então, a escrita de uma peça, ela mistura um pouco os sentidos, né? Porque a gente tá vendo ação física e ação dramática escrita e não vivida. A gente tá lendo diálogos e não tá ouvindo esses diálogos. Então, ela mexe um pouco. A gente tá lendo o silêncio, por exemplo, o que é muito lindo, né? Lendo a pausa. Então, nesse sentido, também tem uma espécie aí de poética da leitura de uma peça dramática, de um texto dramático, de uma dramaturgia, né, de uma peça teatral. Tem uma espécie de poética que só a leitura de peças tem. Outros tipos de leitura, de romances, são incríveis, né, gente? Vamos ler, claro que é incrível. Eu não estou dizendo que é melhor nem pior, mas é diferente, né? Tem uma proposição poética em se ler aquilo que, na verdade, na vida a gente vai muitas vezes mais ver e ouvir do que ler, né? Então eu queria que a gente pensasse um pouco nisso, né? Como é que isso modifica e brinque, embaralha um pouco os sentidos da gente quando a gente está lendo uma peça, né? E por isso que é tão importante ler uma peça. A gente é um país que não tem tradição de leitura de peça. Muita gente que até faz teatro, às vezes até que escreve teatro, diz que é chato ler peça. Eu não diria que é chato ler peça, eu diria que é exigente. É como ler poesia. É um gênero que é exigente. Como assim? É um gênero que tem uma estrutura própria, muito diversa da estrutura dos romances, que é o que a gente está mais acostumado a ler quando lê, né? Então, ele tem uma estrutura que já dá, digamos assim, uma certa... a gente tem que fazer um esforcinho para entrar. É como ler filosofia, como ler textos teóricos, né? Assim, não é uma proposição que você tem que... Isso talvez seja bonito de pensar. Você tem que entrar nesse texto, né? Você tem que se permitir entrar num lugar diferente daquele que usualmente você entra, né? Porque as pessoas não falam por meio de rubricas, você normalmente não lê o diálogo, você escuta, então você vai trocar um pouco os seus sentidos, e nesse sentido de fato
a dramaturgia ela é exigente um pouco, tanto quanto a poesia, porque você não sai por aí falando, ó, que lindo, né? Você não sai falando poeticamente. Imagino que não. Se sim, pode ser interessante também. Mas normalmente você não sai, você não fala, você não escuta a vida por meio da poesia, né? E quando isso acontece, são momentos sublimes que a gente nunca mais esquece. Então, quando você entra numa linguagem diferente da usual, né? Então, a dramaturgia, por outro lado, você está mais acostumado a ouvir do que a ler, isso dá uma bagunçada e você é exigente. Mas esse é o convite, né? Comece a fazer isso com mais frequência. E aí aquela linguagem passa a ser usual para você. E quando essa linguagem passa a ser usual para você, essa dificuldade dessa entrada, ela cai por terra. Né? Poesia é a mesma coisa. Uma coisa é ler um poema, o convite talvez seja também ler um livro de poesia, começo, meio e fim. Né? Tem ali uma proposição do autor. Assim como na dramaturgia também. E a dramaturgia e a poesia são primas, né? Porque a dramaturgia é um gênero extremamente imagético. Por meio das palavras, o dramaturgo traz muitas imagens, assim como a poesia. E elas têm essa proposição de ter no papel uma certa forma, né? Tem uma forma diversa. E aqui é um texto do Chekhov, que é um texto mais tradicional de teatro. Né, onde a gente tem o nome do... Ai, uma luz muito... O nome do personagem, a fala, as rubricas, entre parênteses, né? No começo, a gente vai ter a descrição dos personagens, como eu falei aqui, né? Vai ter o personagem e as descrições dele, do que importa desses personagens para a história. Então, tem já uma forma muito específica. Hoje, na contemporaneidade, a gente não tem necessariamente que... Não é exatamente assim que todas as peças parecem. Tem peça de tudo que é jeito, né? Peça quebrada, peça sem rubrica, peça sem essa descrição de personagens, tá tudo certo. Mas, de qualquer modo, é uma forma de escrita diferente daquela do romance. Né? E, nesse sentido, ela não é tão padrão para um país que normalmente a gente não... tem essa tradição de leitura de peças. Eu acho que hoje em dia tem peças no vestibular, ainda bem, mas muitas vezes você vai ler essa peça e não vai ler outra, porque você está lendo obrigado, e obrigado nunca, nada é muito bom, né? Então, a estrutura da peça, por mais que seja diferente dessa estrutura mais tradicional, como essa que eu estou mostrando aqui, ela vai ter ali uma cara que é própria dela. E aí a gente vai ter que adentrar este universo da dramaturgia, para poder ler e entrar em contato com essa história. Na peça montada, encenada, a gente senta e vai para lá já também com esse intuito de fruir aquele universo. Né? A gente vai sentar, vai acender ou não a luz no palco, e a gente vai estar ali fruindo aquele universo. A gente vai estar vivenciando aquilo de uma forma mais, né, sentado, e aquilo vindo até nós. A gente vai ter que abrir os olhos, a gente vai ter que estar presente, a gente vai ter que prestar atenção. Quer dizer, isso é um pouco... Espero que você não saia de casa sem essa proposição. Aliás, não saia para ficar no celular ou para ficar pensando o que você vai fazer amanhã, né? Esteja ali presente para poder vivenciar aquele momento. Mesmo que você não goste da peça, você, enfim, teve contato com um universo ali imagético, com uma proposta cênica, né, com uma questão estética que vai ajudar você a ir fazendo o seu arsenal, digamos, cultural aí dentro de você, gostando ou não gostando. Né? Mas é diferente, você não vai ter que pegar a peça, não vai ter que abrir a peça, não vai ter que ficar, né, com todo o esforço, ainda mais que hoje em dia a gente tem de tantas possibilidades de sair de dentro disso, né, ficar ali e conseguir passar esse primeiro obstáculo. No teatro a gente senta, tá lá e começa. Claro que você tem que se propor a isso, mas imagina que se você saiu de casa e sentou lá, você já tá com um pouco uma proposição assim, né? Então são dois, e o teatro também, né, quando a gente tá naquele ambiente, ele vem com muita força, né? Ele adentra você, ele penetra em você, né? Não sei se não sei se o verbo foi muito bom, mas dá pra entender a ideia, né? Ele é de fato, né? Ele vai ser vivenciado pelos seus poros, né? Ele vai entrar pelos seus ouvidos, pelos seus olhos, às vezes tem proposições até
né, nariz, o cheiro, as pessoas do lado, né, e isso que a gente fala em teatro e é verdade, se você for 10 vezes na mesma peça, as 10 vezes vão ser diferentes, porque as plateias vão ser diferentes as 10 vezes, então esse entorno todo de você faz diferença, né, claro, se as pessoas, por exemplo, riem, se as pessoas não riem, se as pessoas tossem, se vai um monte de gente embora, se alguém passa mal na peça. Então, toda a experiência que você vivencia com os outros que estão ali também vão fazer parte dessa experiência estética, né? Mas a peça, ela vem até você, né? Ela te toma ali de um jeito irremediável, não tem o que você fazer. Mesmo que você feche os olhos, mesmo que você feche os ouvidos, né? Que é mais difícil, a peça ela vai mesmo que você não preste atenção, ela tá entrando por meio do da sua visão periférica, vai entrar no seu inconsciente de algum modo, então a vivência vai se dar. Para você ler a peça é algo mais exigente. Você vai ter que, né, você que entra no livro, não o contrário, né? Você vai ter que né, ali ter esse. E por isso que eu falo que é tão importante, já falei no outro vídeo aí, o objeto livro, né? Porque tem daí uma relação mesmo, né? Tem uma relação, onde que eu sento? Eu sento aqui, não, aqui não dá, eu vou ali, isso aqui quando o livro é maior, né, a experiência é outra, né? Pesa, né, mais difícil, como é que você leva para cá e para lá, na bolsa ou não. Então tem também quando ele é físico assim, né, tem essa vivência com esse objeto também, que é muito legal e também modifica bastante. Você lê num Kindle, não sei lá como nessas coisas eletrônicas, e você lê também no papel. Eu sugiro assim, porque tem uma vivência aqui com isso, com esse, que daí é só com esse que vai ser diferente desse. As marcas vão ficando, caiu o café, eu tava lendo lá não sei onde, eu esqueci, tive que comprar outro, esse daqui tem as marcas do tempo, e você, quando você reencontra o livro que você assinalou, você vai, daí são duas leituras, né, uma de você mesmo mais novo lendo, e outra da própria peça. Tem toda uma história, né, de relação com ele, que é diferente também de quando você vai no teatro ver uma peça. Agora, ir ao teatro ver uma peça, por exemplo, é muito bacana também e ver duas montagens diferentes do mesmo texto. Você vai ter duas vivências, duas proposições estéticas diferentes, mesmo que seja do mesmo diretor, quando passa o tempo, né? Gente, juro, mesmo que for o mesmo diretor, os mesmos atores, o mesmo texto, sei lá, você viu a montagem em um ano, depois você vai 10 anos depois, que maravilhas, poucas peças que hoje em dia tem essa possibilidade, mas é incrível. Os seus olhos não são os mesmos, então você se vê diferente vendo uma peça igual. E é claro que ela nunca é igual, e no teatro a gente brinca, né, fazer igual para fazer diferente, né. E aí você se vê, né, em relação àquela montagem, como você enxerga outras coisas, porque você vai enxergar outras coisas, eu garanto. Então, esse trato com as peças, essas peças que ficam, essas peças que atravessam aí os tempos, é muito interessante. E também as peças contemporâneas, porque as peças contemporâneas falam ao nosso tempo, né? De um jeito vivo. Elas estão ali imbuídas de uma urgência de falar do nosso tempo. E a gente pode se encontrar naquela peça, naquilo que ela está falando, na narrativa, no jeito, na forma, né? E aí, hoje em dia também, a gente tem vários jeitos de se fazer peça, né? Tem peças em que o autor se propõe a utilizar o espaço do papel de um jeito muito diferente, né? Ao invés de falar ri alto, coloca em várias páginas, né? Porque também tem gente que diz que o lugar do dramaturgo é aqui e depois ele não tem nada a ver com o palco. Então, se ele quer se colocar, que se coloque no livro. Isso é uma polêmica, mas enfim, isso também é interessante. Tem peças que são assim, né? Usam o papel de modo diferente, né? Para o dramaturgo poder brincar um pouco com essa forma antes disso ir para o palco. Então, assim, tem muitas possibilidades de como esse dramaturgo vai lidar com esse papel, de como a peça vai ser feita, de como a montagem vai se dar. De qualquer modo, isso tudo vai brincar com os nossos sentidos de jeitos muito diferentes. E você conseguir ter essa vivência da peça no papel e da peça no palco vai ser algo que vai
modificar um pouco mesmo essa vivência dos sentidos em relação à história, porque a narrativa é uma parte da peça, né? Tem a forma, tem o jeito que cada diretor vai pôr no palco, tem a forma que o dramaturgo vai fazer essa proposição no papel, ele vai usar rubrica, ele não vai usar, ele vai descrever o espaço, ele não vai descrever. Você vai descobrindo o personagem já se dá inteiro, ele vai escrever o silêncio, não vai escrever o silêncio. Então, as trocas também, né, com esse texto, com esse livro físico, é muito diferente da sua experiência estética quando você vê essa peça no teatro. Então, o meu convite é para que você perceba, para que você, não sei qual é, se você faz isso, né, se você anota, por exemplo, as suas percepções, acho que a menor parte das pessoas faz isso, mas mesmo que você não anote, que você guarde aí no seu caderno de notas mental essas experiências. E vai vendo um pouco como é que se modifica isso cada vez que você lê mais peças, cada vez que você vê mais peças de teatro, como é que a sua relação e o seu entendimento desses mecanismos de feitura, tanto das peças escritas quanto das peças montadas, vai se modificando e se afinando, né? Porque a vida é isso, esse guardar, esse baú maravilhoso aí de experiências que o teatro nos dá também com tantas possibilidades, né? E com tanta generosidade. Não é à toa que o teatro tá aí. Tem uma obra aqui na frente que começou, né? Ou eu só me apercebi dela agora. Tem isso, né? O barulho que acontece. Então, tudo isso vai entrando pelas nossas células sensíveis e vão ficando como experiências de vida que vão aumentando o nosso cabedal, aumentando nossa percepção do mundo e nos tornando seres humanos mais presentes, mais sensíveis e mais completos e, quiçá, generosos.